Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos agora para mais uma palestra do nosso curso de atualização em Biologia Estrutural e Funcional. Hoje quem vai falar com a gente é a Camila Estevam, que vai falar sobre neurodesenvolvimento fetal. A Camila ela é biomédica, formada aqui pela Escola Paulista de Medicina, IPM Unifesp, e durante a graduação ela foi aluna de iniciação científica na área de genética pela disciplina de Biologia do Desenvolvimento da Unifesp. Atualmente, ela realiza um mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional, aqui da Unifesp, pelo Laboratório de Epigenética e Herança Biopsicossocial, com foco em epigenética no transtorno do espectro autista também. Então, Camila, à vontade. Muito obrigada pela sua participação. Dá para ouvir? Oi. Dá para ouvir? Tá. Boa tarde, pessoal. Então, como a Bianca já me apresentou, eu sou a Camila, eu sou mestranda aqui do programa e eu vou dar, o título nem devia ser esse, de tão pincelada que eu vou dar para vocês no tema sobre neurodesenvolvimento fetal. Então, né, é importante primeiro a gente lembrar que o neurodesenvolvimento, ele não é só durante a gestação, ele vai muito além. Ele termina aproximadamente quase lá na fase adulta, né, depois da adolescência, com diversos outros processos que ocorrem nesse processo, nesse neurodesenvolvimento. Então, eu vou falar para vocês ali o comecinho, né, a neurulação, um pouquinho de neurogênese e os outros temas eu não vou nem chegar a abordar aqui. Então, né, o sistema nervoso, anatomicamente, ele é dividido entre sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico pelos nervos e gânglios nervosos. Como eu falei, né, na aula de hoje, eu vou falar sobre o desenvolvimento do encéfalo, praticamente, e um pouquinho de neurogênese. Entrando no tópico, né, o desenvolvimento do encéfalo. A Kathleen já falou para vocês, na aula que acabou de passar, né, sobre a divisão dos 3 folhetos embrionários, o mesodermo, o endodermo e o ectoderma, certo? Só que eu vou ressaltar para vocês que o sistema nervoso, ele tem origem do ectoderma, certo? Então, quase todas as estruturas geradas pelo sistema nervoso, originadas, né, no sistema nervoso, vêm do ectoderma e algumas das células da crista neural, mas eu também não vou abordar o desenvolvimento delas aqui. Então, aqui é um videozinho. Será que vai? Acho que não vai, mas... Aqui é um videozinho do que a gente vai ver. Gente, mas tá aberto. Ainda no PowerPoint. É esse mesmo. Então, né, a gente tem, como a Kathleen falou, a formação da neural do nó primitivo, aí a nível cranial aqui do nó primitivo, a gente começa a ver a formação de uma estrutura que é chamada de placa neural. Essa placa neural ela vai originar o tubo neural, que depois é a estrutura que se desenvolve nas outras estruturas do sistema nervoso. E aí a gente vai vendo aqui também o passar dos dias, né? Então, com 22 dias está acontecendo o dobramento do tubo neural, dobramento não, fechamento, né? Aqui fala dos somitos, né, que formam a coluna vertebral. Aí no 28º dia, depois que o tubo neural está fechado, a gente observa já as regiões que vão gerar o encéfalo e a medula. Eu podia ter passado. Então, o primeiro processo que está envolvido na diferenciação, né, do sistema nervoso central é a indução neural, certo? A indução neural é exatamente o processo de formação da placa neural, que, como eu falei logo anteriormente no vídeo, né, o nó primitivo aqui e o início do processo notocordal, que vai gerar a notocorda, eles estimulam a formação da placa neural. A placa neural ela é formada pelas células do ectoderma que se diferenciaram em neuroectoderma através da sinalização, né, do FGF, que ele estimula então, a formação de noguinha, cordinha e fosfolitina, que todos esses componentes aqui, eles são antagonistas da proteína morfogênica óssea.
né? O interrompimento da sinalização do BMP leva, então, à formação do neuroectoderma e da placa neural, certo? A placa neural é se estende a nível crânio-caudal, certo? É como eu acabei de falar, acima do nó primitivo, pelo movimento de extensão convergente, que é esse movimento que as células aqui que estão em quadradinho, por exemplo, elas começam a se alongar e a serem distribuídas nesse movimento aqui. Tudo isso aqui, né, se inicia por volta da terceira semana de gestação, ali por volta do 18º dia. Aí eu tenho aqui um videozinho, né, com embrião de rã, para mostrar um pouco do movimento de extensão convergente. E a gente vê já a formação do tubo neural nesse vídeo, mas aqui a gente vê o alongamento, né, e aqui vem como se estivesse se fechando. Pode passar de novo, bem rapidinho. O movimento mesmo dá para ver, mas a gente consegue ver a modificação da estrutura no embrião. Né? E, né, com a formação da placa neural, a gente observa que a nível cranial ela é mais alargada no sentido dorso ventral. Isso, no sentido dorso ventral. E essa parte aqui mais alargada, ela vai formar o cérebro, enquanto a parte mais achatadinha a nível já caudal, ela vai formar a medula espinhal. Então, o processo que envolve tanto a formação da placa neural quanto a formação do tubo neural, a gente chama de neurulação. A Catherine deu, né, uma abordada por cima na última aula, né? E o tubo neural é essa estrutura aqui, né, circular, que, como eu falei, vai dar origem a todo o sistema nervoso central. Então, a neurulação, ela consiste de 4 etapas principais. A primeira é a formação da placa neural, que eu acabei de falar, né, que ela se estende a nível crânio-caudal, certo? Então, a gente tem a modelagem dessa placa neural e o início do dobramento. Então, a gente vê que ela começa a formar uma fossa aqui, né, que é chamado de sulco neural, e, da mesma forma, também ocorre uma elevação, né, formando as pregas neural, que vão se fechando. Esse fechamento, ele tem início ali na parte cervical do embrião, na altura mais ou menos do 5º somito, certo? Isso tudo na terceira, né, semana de desenvolvimento. E aí, né, como vai tendo a elevação, né, das dobras neurais, e elas vão se juntando até que elas se fusionam, certo? E formando, então, o tubo neural. A parte de cima, né, como forma como se fosse uma... Ninguém tá me vendo. Como se fosse uma camada em cima da outra, assim. Então, a parte de cima, a camada de cima vai formar o ectoderma adjacente, que vai formar a epiderme, enquanto a parte de baixo, né, do tubo neural, a parte de baixo, ela forma, então, o teto do tubo neural. Né? O fechamento do tubo neural completo se dá por volta da 4ª semana, com o fechamento dos neuroporos cranial e caudal. O caudal se fecha por último. Isso aqui é outro videozinho, né, para ver esse movimento. É isso. Então, antes não dava para ver, né, porque eu ia falar, mas a gente vê primeiro a placa neural ali onde está parada, e a gente vai vendo as dobras, né, a formação do tubo neural, e aqui os dias do lado. E aí a gente vê que fecha como se fosse numa forma de um livro, né, fazendo assim. E aí a gente tem os fechamentos do neuroporo cranial e o caudal por último. Aqui é só para vocês verem que no final tem a separação do tubo neural com o ectoderma que está acima, né? Observa. Isso. Aqui é uma imagem de um embrião de galinha, né? Então aqui a gente também observa, né, a fossa, o sulco neural, a formação aqui, o início da formação das pregas. Aqui as pregas neurais e, por fim, o fechamento do tubo neural. Assim, diversas forças, elas estão envolvidas na formação do neuroectoderma, da placa neural e do tubo neural, né? E essas forças, muitas vezes, elas são, né, originadas pela própria placa neural, pela notocorda e outras estruturas ali adjacentes ao tubo neural. E essas forças, elas causam alterações, então, no formato da célula, que ela passa de uma célula cúbica para uma pseudoestratificada cilíndrica, por exemplo. A posição da célula muda, né? Ela está ali no ectoderma, depois ela acaba passando por cima, ela acaba ficando no meio, ali abaixo dele, e com certeza tem um aumento do número dessas células durante a divisão celular para formar essas estruturas. E ali, depois que o tubo neural ele se fecha, né, por volta mais ou menos do 24º, 26º dia, no 28º dia, a gente já consegue observar 3
estruturas aqui, né, que a gente chama de vesículas encefálicas primárias, que vão originar o cérebro deste indivíduo, né? Então, a gente observa aqui o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rovencéfalo. A imagem aqui do lado também é só para mostrar, né, as diferenças, tudo bem que é só didático, né, entre o 28º e o 29º dia. Então, né, com a formação dessas vesículas encefálicas primárias, a gente também tem a formação do ventrículo primitivo, que é enfim, é meio que a parte meio que oca, assim, né, dentro do tubo neural, que vai formar os ventrículos lá no adulto. Também, né, da terceira para a quinta semana, a gente tem, então, o desenvolvimento dessas vesículas, que de 3 elas vão passar a ser 5. Então, o prosencéfalo se diferencia em telencéfalo e dielencéfalo, o mesencéfalo continua sendo mesencéfalo, e o romboencéfalo se transforma, né, se diferencia, formando metencéfalo e mielencéfalo. Então, por volta da quinta semana de desenvolvimento, a gente tem, na verdade, 5 vesículas embrionárias. E no final elas vão se diferenciando e crescendo para se transformar nas estruturas finais do sistema nervoso. Então, o telencéfalo vai formar os hemisférios cerebrais, o dielencéfalo ele possui aqui a vesícula óptica, né? Ele vai se transformar no tálamo, hipotálamo e na hipófise. O mesencéfalo forma os folículos anterior e posterior, né? Que é o visual e auditivo. O metencéfalo ele vai formar o cerebelo e a ponte, e o mielencéfalo ele forma o bulbo. E, né, dentro do ventrículo primitivo, na região do telencéfalo, vai formar os ventrículos laterais, o do dielencéfalo, o terceiro ventrículo, e do metencéfalo e mielencéfalo, o quarto ventrículo. Aqui a região do mesencéfalo vai formar o aqueduto cerebral. Conforme o desenvolvimento, né, o crescimento do telencéfalo, ele começa a se dobrar, né, formando 2 hemisférios, e juntando, né, então ficando sobreposto às outras estruturas das outras vesículas, né? Então, aqui a gente já tem, por volta dos 6 meses, né, uma ilustração, mostrando então que o telencéfalo aqui, ó, virou o cérebro, né, encobriu as outras estruturas, o diencéfalo aqui formou as áreas talâmicas, né, enfim, o mesencéfalo formou a ponte e o cerebelo, e aqui o mielencéfalo formou o bulbo, e aqui a gente tem a coluna final também, né, a partir do neurotubo. Aqui eu tenho um outro vídeo para a gente ver isso também, mais bonitinho, não só por fotos. Então, a gente tem a formação, né, que a gente vê por volta lá do 28º dia, a formação das vesículas, ele vai mostrar as outras, né? Então, prosencéfalo, mesencéfalo e o robencéfalo. E, assim, a medula espinhal. A gente vai vendo o crescimento, né? E o dobramento das estruturas. Observa dos hemisférios. O dobramento também do telencéfalo também colabora com a produção dos giros e dos sulcos também, do sistema nervoso. E agora falando um pouquinho da regulação molecular, né, os genes que estão envolvidos nesse processo, né? Então, como posso falar? Durante a formação, né, o tubo neural tem que estar lá bem posicionado. Então, algumas moléculas, enfim, as estruturas do lado, ou mesmo a própria estrutura, ela começa a sinalizar qual que região vai gerar o que ali, né? Então, por exemplo, o tubo neural, aqui no teto do tubo neural, né, a gente tem, então, que a proteína morfogênica do osso, ela está responsável aqui pela sinalização para mostrar, então, que essa é a região dorsal do tubo neural. Enquanto aqui o Sonic Hedgehog, né, ele mostra que aqui, na verdade, é a parte ventral na verdade, eu acho que é o contrário, não é? Não, é isso mesmo, gente, não é o contrário, não. Mostrando aqui, então, que essa é a parte ventral. E tudo isso aqui, né, funciona igual na figura no lado, como um gradiente, né? Então, quanto maior a concentração de uma ou de outra molécula, as células que estão aqui no meio, elas vão ter um destino, uma diferenciação diferente. Já a nível crânio-caudal é um pouquinho mais complexo, né? Claro que aquilo ali é só simplificado, mas eu trouxe um pouco mais de detalhe em questão na regulação crânio-caudal. Lá, logo depois
da formação dos três boletos embrionários, a molécula WNT, ela vai, então, sinalizar qual região é a região cranial do tubo neural e qual região é a região caudal do tubo neural, certo? Então, na ausência de WNT, significa que aquela região, então, ela vai se diferenciar para formar as estruturas do encéfalo. E se ela estiver presente, então, ela já vai sinalizar que, na verdade, aquelas estruturas têm que gerar a medula espinhal, por exemplo, né? E depois, né, quando a gente já tem a formação das vesículas encefálicas, outras moléculas, elas começam a atuar para essa sinalização. Então, e com isso também a gente possui centros sinalizadores, né, mais regionais, assim. Então, por exemplo, o istmo, ele é um centro sinalizador, por exemplo, porque ele produz FGF8, que vai sinalizar tanto para o mesencéfalo, prosencéfalo, né, estimular a produção de OTX2, quanto aqui para o primeiro rombômero do robencéfalo, produzir GTX2. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora, no desenvolvimento do robencéfalo, lá durante a formação das vesículas, ele também se diferencia em 7 porções que são chamadas de rombômeros, certo? Do segundo rombômero até o 7, praticamente, eles vão ser, então, controlados, né, e vão ser, os genes que vão atuar na sua diferenciação são os genes homeobóticos, né, os genes ROX, do cluster A, praticamente, certo? Então, o istmo aqui, ele funciona como um centro sinalizador local, assim como a crista neural anterior também, que ela vai estimular a diferenciação, né, do prosencéfalo no telencéfalo, enquanto aqui a estimulação da FGF8, né, no primeiro rombômero aqui, ele estimula, então, a formação do cerebelo. Claro que isso aqui, tipo, é só um panorama, esses genes, a maioria deles estão expressos nas diversas regiões aqui, mas ocorre sempre essa regulação, essa arquitetura entre um está mais expresso do que o outro, né, para que a sinalização correta seja feita, aquela estrutura se diferencie naquela tem que se diferenciar. Essa aqui é uma outra imagem, só para também tentar exemplificar, né, como que o gene, o fator de crescimento de fibroblasto número 8, ele atua em todo o desenvolvimento aqui do encéfalo, né, então todas as moléculas que ele ativa, e como essas moléculas, então, elas auxiliam, né, na diferenciação dessa região cranial, né. Então, aí, depois disso, né, que eu já mostrei o videozinho, que como fica lá depois dos, praticamente quando nasce, né, com a formação dos sucos e dos giros, eu vou falar um pouco sobre a neurogênese, né, que ela consiste de 3 etapas, a proliferação, migração e a diferenciação celular. A proliferação, ela acontece na camada ventricular, na zona ventricular, assim, pelas células da glia radial. São as células que vão gerar todas as outras células presentes no sistema nervoso, certo? Essas células aqui, elas são mais próximas do lúmen do túmulo neural, e elas formam prolongamentos em direção à superfície do que vai ser a pia, né? Formando essas camadas, as diferentes camadas aqui, a zona intermediária e a zona marginal. A divisão celular das células da glia radial pode ser de 2 formas. Elas podem ser simétricas ou assimétricas. Na divisão celular simétrica, significa que a célula da glia radial vai gerar outra célula igual a ela, com esse prolongamento, que vai servir de suporte para a divisão celular assimétrica, porque as células, então, elas vão na assimétrica, ela vai gerar uma célula da glia radial e um precursor neural que escala por esses filamentos, né? E depois aqui da zona marginal, na verdade, entre a zona marginal e a zona intermediária, ela vai formar, então, os neurônios, as células, enfim, que elas têm que formar. Então, na migração, a célula sai aqui da zona ventricular, as primeiras células a migrarem, elas vão formar a subplaca, né, que é uma estrutura ali meio que para auxiliar no direcionamento depois também. As segundas células a migrarem, elas vão formar os neurônios piramidais da placa cortical. E a placa cortical, no futuro, ela vira o córtex do sistema nervoso central, né? E aí, depois disso, todas as células que migram, elas vão ficando sempre uma camada abaixo da placa cortical. Então, a primeira camada é a camada 6, a gente tem a 5 e assim sucessivamente, né? E exatamente por todas as camadas depois elas ficarem abaixo da placa cortical e elas terem que passar a camada anterior, né, para subir, a gente fala que o sistema nervoso central, né, a neurogênese, ela acontece de dentro para fora, e por isso também que a gente tem que a substância cinza, ela fica
por dentro, enquanto a substância branca, ela envolve o sistema nervoso, né? Então, aqui é para falar um pouquinho, né, quais genes essas células expressam, né? Gente, tudo isso aqui, esse detalhe é só curiosidade, porque eu gosto de coisa mais molecular. Então, para mostrar que os neurônios, então, eles têm, as células, né, elas têm a sua, vamos falar, a expressão que garante que aquela célula, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui as células da glia radial, né, elas vão expressar só que 6PAC6 lá, que, por exemplo, aqui era um gene que era sinalizado por FGF8, por exemplo, né? E aqui também, né, aqui é mais um desenho mais didático também, maior, né, para mostrar, então, que essas células, elas migram, aqui elas formam, né, a camada cortical, que vai virar o córtex, né, e aqui também, como que elas vão se diferenciando. No final de tudo isso, né, a apresentação que eu quis trazer para vocês é uma coisa que eu gostaria que ela tivesse relacionada com aquilo que eu trabalho. Vocês já viram a palestra da Gabi, que faz parte do meu grupo, a palestra da Kathleen, que faz parte do meu grupo, e eu trabalho mais ou menos na mesma linha que ela, né? A questão é que minha parte do projeto, né, a gente avalia, então, o mecanismo molecular, certo? Num modelo de neurogênese in vitro, que foi meio que o processo bem simplificado que eu acabei de mostrar para vocês, com o objetivo de encontrar, então, uma possível herança epigenética do TEA, mas no meu caso também, uma desregulação que poderia estar associado com o desenvolvimento e aparecimento do TEA. Então, eu não vou me alongar, porque todo mundo já falou muito de TEA sobre aqui, né? Então, vocês já estão cansados de saber que TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele possui componentes, na sua etiologia tem componentes ambientais, epigenéticos e genéticos, né? A gente estuda, no meu grupo, a gente estuda os componentes epigenéticos, mais especificamente a expressão de microRNAs, e a gente já observou que esses microRNAs que a gente tem interesse, eles estão relacionados com processos envolvidos no sistema nervoso central, então eles estão associados com a sinalização sináptica, a modulação dessa sinapse, né, a regulação da projeção do neurônio, a organização dessa sinapse. Então, isso mostra que o nosso direcionamento, pelo menos para os alvos que a gente escolheu, está no caminho certo. Certo? E aí, como o grupo ele aborda, na verdade, a herança epigenética, né? Então a gente analisa as células mononucleares do sangue periférico, né? São basicamente os leucócitos dos pais dos pacientes e dos pacientes com TEA. A gente analisa os espermatozoides dos pais dos pacientes e o processo de neurogênese. Então, a gente avalia os neurônios e as células tronco-neurais. E a minha parte do projeto é exatamente essa. Então, a nossa metodologia, que vocês já viram também, a gente vai recrutar os pacientes, a gente vai coletar o sangue deles, aí desse sangue a gente faz uma série de centrifugações lá para conseguir os leucócitos, que são as células que têm núcleo, que elas são capazes de dividir. Então, a gente cultiva essas células no meio de cultura e a gente transfecta plasmídios que fazem com que elas saiam do seu estado de diferenciado para um estado de pluripotência, certo? E aí a gente chama, então, essas células de células tronco pluripotentes induzidas, certo? Depois disso, a gente transfere essa célula para um outro meio que vai sinalizar que elas não têm que virarem neurônios, certo? E é esse processo, né, das IPS até os neurônios que a gente vai avaliar. Então, a gente avalia a expressão dos microRNAs nas IPS, nas células neuroprogenitoras e nos neurônios. E no final, né, eu vou fazer a extração desses microRNAs nesses 3 momentos e eu vou analisar por que PCR. Embora a gente, né, enfim, o grupo como um todo, a gente busque encontrar uma possível herança epigenética, né, para esse transtorno, o meu projeto em si, a gente também pode pensar que uma desregulação desses microRNAs pode estar relacionado com uma das etiologias que podem levar ao TEA. É isso, gente, foi rapidinho, acho que foi bastante, prometo que no próximo ano eu trago alguma coisa mais interessante para vocês. Qualquer dúvida eu estou aqui, e é isso, podem entrar em contato primeiro também.
Alguém tem alguma pergunta para a Camila? Acho que só estão te dando parabéns pela palestra, Cá. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, pessoal, aqui, pela presença. As nossas palestras voltam daqui a pouco. Vocês já mandaram e-mail, a gente já mandou e-mail aqui. E aí, a gente já mandou também todos os links das próximas palestras. Agora a gente vai ter uma pausa para um coffee break, e aí a gente já volta tanto no online quanto no presencial. Obrigada, gente.